tentar aqui partilhar agora a janela certa, que é sempre um pequeno desafio. Vou tentar acertar. E pronto, espero que estejam a ver o slide, certo? Estão a ver este slide com a minha fotografia? Sim, estamos. Pronto, então esta parte já funcionou. Bom, então, boa tarde novamente a todos. Eu, como a Sónia já disse, eu sou professor no Instituto Politécnico de Beja, já há muito tempo, basicamente desde que sou professor aqui. Também, ainda antes de ser professor aqui, já estava ligado a um centro de ciência na Nova, no campus da Caparica, da Universidade Nova de Lisboa, que foi onde fiz a minha formação académica toda, portanto fiz a licenciatura, mestrado, doutoramento, sempre ligado à informática. Embora o meu doutoramento formalmente se fale em eletrotecnia, na verdade é informática, foi só porque foi apresentado no departamento ao lado. Tenho estado sempre ligado à informática. Os meus interesses, como é que eu chego aqui a este tema, não é? Eu, por acaso, até tive muitas disciplinas de inteligência artificial já há muito tempo, mas não é propriamente a minha, não posso dizer que seja a minha área de investigação, a inteligência artificial. Eu chego aqui muito como utilizador a este tema, e por ser professor em primeiro lugar e logo assim por ser investigador. Na verdade, o que me chamou mais a atenção nesta aplicação da inteligência artificial foi as implicações pedagógicas da questão, que é um tema que me tem interessado muito desde que se divulgou os bots conversacionais, não é? O ChatGPT e outros, que também os vou falar um pouco. Porque de facto na parte do ensino e da avaliação levanta questões significativas que até poderemos eventualmente falar. Mas hoje o foco, eu vou tentar focar mais nas ferramentas que usam no fundo também estas tecnologias, mas focadas na parte de investigação e que ferramentas é que podem ser úteis para o trabalho de investigação, mas obviamente há ali uma zona de sobreposição, até porque estas ferramentas de investigação, como vamos ver, depois também podem ser usadas pelos alunos, não é? Portanto, há aqui uma ligação com a parte de docência que é inevitável. E depois ainda há uma outra área, né, que não é o tema aqui de hoje, que será as implicações que isto tem no mercado de trabalho e de facto já há meses que há histórias de pessoas que perderam o emprego por causa de tecnologias destas, não é? Isso ainda é outro tema que dará certamente até para muitos doutoramentos. Sobre os meus interesses têm estado sempre muito ligados à programação, ou seja, eu sou principalmente professor de programação e sempre gostei especialmente de ensinar programação introdutória, porque acho que é um desafio pedagógico mais do que técnico, de certa forma, não é? Porque a programação é mais simples, mas a parte pedagógica é mais desafiante. E de vez em quando tenho dado outras programações mais avançadas, mas onde tenho mantido sempre é na parte introdutória da programação. E nesse sentido sempre tive alguma atenção especial à parte pedagógica e às questões de ensino e aprendizagem, sempre me interessaram muito. Depois também já tive múltiplos cargos administrativos, isso é uma das vicissitudes de estar numa instituição pequena, em que temos que fazer tudo e mais alguma coisa, e já corri aqui, não são os cargos todos, mas está lá perto, o que é possível ter numa instituição de ensino superior. Atualmente não estou, felizmente, para mim neste momento, com cargo nenhum, além de ser professor, que é uma coisa muito rara na minha carreira. e pronto, e se calhar por isso também agora estou mais desperto para olhar para estas coisas que vão aparecendo. E pronto, a minha área de investigação não é propriamente algo que esteja próximo da educação ou da museologia. A minha área é muita modelação de sistemas informáticos, em particular uma coisa que se chama redes de Petri, que é uma linguagem de modelação gráfica. Esse foi o cerne do meu doutoramento, até do meu mestrado em parte, e onde eu tenho andado na minha parte de investigação é tudo à volta das redes de Petri. Se forem procurar aí o meu nome, veem que as minhas publicações são para aí 90% ou 80% e tal sobre redes de Petri e visualização. E pronto, acho que isto resume já resumi muito o que é que ando aqui a fazer em Beja e no Centro de Tecnologia e Sistemas do Uninova. Também depois, quando chegarmos à parte das perguntas, se tiver alguma curiosidade também,
também terei todo o gosto em responder. Eu tinha aqui uma primeira mini tarefa para vocês, que era irem aqui para ficar a conhecer um bocadinho qual é a ideia que têm, não é? De que ferramentas é que conhecem para ajudar, que conhecem ou até que utilizam para ajudar a investigação. E optei por esta estratégia de pôr uma página em branco onde vocês podem escrever de forma anónima o que é que utilizam. E claro, podem escrever lá mais informação ou menos informação sobre o que quiserem. Espero que o link esteja a funcionar. Tem aqui o QR Code se por acaso quiserem usar o telemóvel. Isto vai parar uma página em branco no Google Drive, totalmente anónima. Portanto, eu ia-vos dar 5 minutos, se calhar ia arriscar a gastar 5 minutos para vocês escreverem lá o que é que, pronto, o que está aqui, não é? Que ferramentas é que conhecem para vos ajudar na tarefa de investigação? Isto a partir do pressuposto que conhecem alguma, mas até pode acontecer que não conheçam mais nada além do processador de texto, não é? Mas era exatamente para ter uma ideia do que é que vocês conhecem e de certa forma para todos vocês também verem qual é o panorama geral. Está bem? Pode ser? Vejam lá se conseguem então editar aqui esta folha. Eu tenho aqui um... Conseguiram chegar à folha? Penso que já estou a chegar. Devem conseguir escrever também. Se não houver nenhum problema técnico. Pronto, já vi que já estão a escrever. Vou deixar mais uns minutos ou até a atividade parar. Acho que algum de vocês está a tentar escrever desenhando, mas é melhor escrever mesmo com o teclado. Eu acho que não se vai perceber. Não, obrigado ao Lucimar ter colocado aqui o link. É boa ideia. Isto é para colocarem o que vocês já conhecem, não se ponham a fazer pesquisas de coisas novas, está bem? Não é para fazer pesquisa agora.
Agora é que me apercebi que alguns de vocês escreveram diretamente aqui no Zoom, pelo que eu percebi, não é? Mas a ideia era escreverem na folha onde está o link, está bem? Porque senão o que fica aqui depois perde-se. É a seguir é mesmo o link que está aqui no chat. Bem, pelas minhas contas já esgotámos os 5 minutos, mas como vocês continuam a escrever, vou aguardar mais um pouco. Bom, será que podemos parar aqui? Ou alguém quer escrever mais? Eu pedi aqui quem está a gerir a reunião, é a Lucimar, que está a gerir. Estava aqui a pensar, estes riscos que ficaram aqui, o texto, será que dá para remover? Ah, não sei onde é que eu posso apagar esses riscos. Pois, isto é aqui alguma facilidade para escrever diretamente aqui no Zoom, aparentemente. Zoom, Mas de facto também nunca usei isso. também não sei onde é Aqui que com eu o posso Annotate, deve ser apagar. aqui com o Annotate. E agora apagar. Se calhar aqui, acho que já É? descobri. Ah, Já pronto, descobri aqui. que é a sua tela que está compartilhada. Ok, pronto, já está. Pronto, já descobri, já descobri. Ótimo, Por acaso nunca tinha usado isto. nem eu. Bom, então estão a ver agora estou a partilhar supostamente a folha. É isso que estão a ver? Sim, sim, estamos a ver a folha. Certo. Ainda falta apagar aqui o Bibliotecas Digitais. Ver aqui Pronto. Muito bem. Bom, então, muito Dava só para rapidamente agora. dava só para aumentar só um bocadinho, Ah, para sim, quem é pitosga assim como eu. Não estar assim. dá para aumentar. Obrigada. Ainda dá para aumentar mais, mas se calhar depois já não cabe tudo no ecrã. Deixa lá ver. Ainda cabe. Acho que não há mais para baixo. Portanto, é isto. Hum, muito bem. Então, esta lista que aqui está ainda não é muito variada, diria eu. E as ferramentas que tem aqui de AI, e que eu estou aqui a ver, aquelas que se costumam considerar da AI, basicamente está aqui esta o Gamma App, que de facto até nunca utilizei, penso que é para fazer apresentações. Esta é o Gamma App, e que é uma ferramenta que se baseia em inteligência artificial. E claro, depois está aqui o Bing, o chat Bing e o chat da OpenAI, que são os chat GPTs, não é?
aqui está novamente o Bing, mas o Bing é o motor de busca, não é? Portanto, que obviamente também pode ser usado para investigação. O que realmente tem a ver com a inteligência artificial serão, no fundo, estes aqui. O Gamma App, aqui está novamente está aqui outra vez o chat do OpenAI, que já estava ali acima, portanto vou tirar a liberdade de apagar. E, bem, o Office já tem alguma integração com ferramentas da AI, mas não sei se seria isso que estavam a pensar quem escreveu isto. E basicamente não há propriamente da AI. É claro que agora a AI começa a estar em todo o lado, o próprio Excel vai começar a ter suporte. Ainda não fui por acaso verificar o que suporte é que já está disponível. Mas as ferramentas que verdadeiramente são baseadas em inteligência artificial, daquelas que aqui estão, serão basicamente estas, que assinalei a bold, não é? Em negrito. Não sei, alguma coisa que queiram acrescentar em relação a isto? O que aqui está? Eu vou depois mostrar algumas ferramentas mais umas quantas. E também, mas vou começar por falar dos chats, não é? Que é aquela parte que todos já ouvimos falar, provavelmente. Penso eu, que já todos ouviram pelo menos os nomes, não é? Mesmo não tenham visto. Não sei, alguém quer dizer alguma coisa? Se não, vou voltar aqui ao meu slide. Portanto, do que aqui está, pronto, o Google Earth, já agora falar um bocadinho destes para quem não os conhece, não é? O Google Académico é para fazer pesquisa de papers, aliás, o correspondente da Google é o Google Scholar. O Mendeley é basicamente para arrumarmos os papers que vamos encontrando, não é? O Google Earth é uma ferramenta, aí já será uma pesquisa, provavelmente se usam isto para pesquisa, será para uma pesquisa direcionada, não é? Para mapas, não é? Para informação geográfica, de alguma forma. E pronto, os programas de tratamento de dados qualitativos e quantitativos serão típicos no vosso doutoramento, não é? Farão muitos trabalhos de investigação qualitativa. E pronto, porque eles estão a pensar certamente naqueles softwares de análise de conteúdo e por aí fora, não é? E pronto, depois são as ferramentas de edição normais, não é? O Office, o Excel, o Bing, outro motor de busca. E o PT, só o PT não estou a ver o que é, sinceramente. Não sei se é alguma ferramenta ou se ficou incompleto. Sinceramente, aqui o PT é que eu não estou a ver o que é. Alguém me quer elucidar ou não? Pronto, também não é importante, não é Acho grave. que continua. Pronto, então ficamos aqui com uma perspectiva que as ferramentas que vocês aqui colocaram, de facto, além dos chats, que é o Bing tem lá o chat do Bing, não é? Que no fundo é um chat GPT adaptado. O que está lá aqui mais é só o Gamma App, este aqui para slides, que por acaso não tenho este nos meus slides. Tenho umas quantas, mas não tenho esta. Portanto, foi um acrescento já. Muito bem, então, só aqui um resumo de como é que eu vou estruturar a minha apresentação. Eu vou começar por falar dos bots conversacionais, aquilo ChatGPT e outros parecidos. Vou falar daqueles que me parecem assim os mais significativos, embora isto seja sempre discutível e ainda por cima estão sempre a aparecer mais. Vou falar um pouco do que é que são e onde é que estão e como é que funcionam. E depois passo para a parte que é verdadeiramente, que eu acho que é a parte mais interessante e mais importante, pelo menos para todos, que tem diretamente a ver com o conteúdo da apresentação, que é outras ferramentas que estejam especialmente direcionadas para a investigação. Depois vou listar-vos alguns recursos, é esta a parte que eu espero ainda complementar com mais antes de vos enviar uma cópia dos slides. E pronto, depois vou deixar espaço para questões e discussão. Portanto, começando com os bots conversacionais e o que são. Uma vantagem dos bots é que nós podemos perguntar tudo e mais alguma coisa. E podemos perguntar, esta pergunta até já fiz há uns meses, portanto, e é claro que cada vez que pergunto a um, ele vai dar uma resposta um pouco diferente. Este foi perguntado ao ChatGPT 3.5 há já uns bons meses, penso que não fui perguntar agora outra vez. E ele diz o que é, não é? E nós depois podemos continuar a fazer perguntas e algo que é importante termos presente é que de facto podemos perguntar tudo e continuar a perguntar. E ele guarda o contexto, ele consegue perceber o contexto até um determinado nível. Isso depende do chat, depende dos recursos que eles têm do lado de lá. Ou seja, ele continua a perceber a pergunta na sequência de outra pergunta
até um determinado limite que depende do bot. E nas versões pagas mais sofisticadas, por exemplo, muito recentemente saiu uma nova versão do ChatGPT, aliás, saiu nesta segunda-feira passada, uma nova versão do ChatGPT pago, que no fundo é uma ferramenta melhor que permite isto. Nós escrevemos e ela responde. E que tem, uma das diferenças que tem melhorada é exatamente ele entender mais perguntas de seguida, ou seja, ele consegue lembrar-se do que já perguntámos atrás e podemos fazer perguntas na sequência, tal como se estivéssemos a falar com uma pessoa. Pergunto, por exemplo, aqui dizia quem és tu, ele dizia isto e eu vou dizer, mas explica lá melhor. E ele deveria conseguir perceber que este explica lá melhor tem a ver com esta pergunta. Portanto, este contexto da sequência de perguntas ir crescendo é no fundo sinal que a ferramenta tem mais recursos e provavelmente às tantas entramos num nível que já temos que pagar para ter esse nível de serviço melhor, não é? Mas todas elas têm algum desse contexto, não é? Portanto, as perguntas que eu saiba, não há nenhuma que só entenda perguntas isoladas, tem sempre conseguem sempre entender alguma sequência. Por exemplo, olha, aqui está a pergunta, explica lá melhor como funcionas, não é? E ele explicou de facto, e isto já foi há uns meses, se vocês forem experimentar agora a mesma coisa, possivelmente a resposta provavelmente não será igual, não é? Além de que, para cada resposta, vocês têm lá um botão, tipicamente para ele fazer uma nova versão da resposta. E repara como ele já coloca aqui muito texto. Quando perguntamos em português, é natural que o português venha muito o português do Brasil, até porque há mais textos em português do Brasil na internet e por aí fora, não é? Que ele encontra. Mas curiosamente, se pedirem português de Portugal, foi o que eu experimentei, não sei se até de outros países de língua portuguesa, mas para o português de Portugal ele até adapta. Até consegue entender isso e adaptar. Aliás, a questão da produção de texto é um destes bots que são verdadeiramente bons, é produzir texto. Especialmente texto que não seja propriamente algo que esteja certo ou errado, no sentido de 2 mais 2 tem que dar 4, não é? Se for texto, por exemplo, fazer um discurso, já é excelente a fazer esse tipo de texto. Curiosamente, no início era muito mau a fazer contas, entretanto já melhorou muito. Não sei se o ligaram mesmo a uma calculadora, porque a forma como ele funciona não é o ideal para fazer contas. Porque é tudo por análise estatística de textos. E fazer contas por análise estatística não é a melhor estratégia, claramente. Portanto, quando são respostas que têm que estar absolutamente corretas e muito rigorosas, há um risco acrescido de respostas estarem erradas. Mas se forem respostas para produzir texto, digamos que não é aquele texto tipo matemático, digamos assim, o texto é tipicamente útil, mesmo que não seja exatamente o ideal que queríamos, mas provavelmente será sempre uma boa base de trabalho. Qualquer coisa que lhe peçam que seja texto. Eu tenho aqui só mais alguns exemplos. Por exemplo, experimentei fazer esta pergunta, deve ter sido há 2 semanas, não sei, quando me falaram desta apresentação. E podem perguntar, a vantagem dos bots é que de facto podemos perguntar tudo e ele dá uma resposta sobre tudo, não é? E tipicamente consegue-se aproveitar a informação. Portanto, aqui é muito importante termos isto presente, que podemos perguntar tudo e quanto mais, não é o caso bem destas perguntas, reparem que as perguntas até estão muito curtas, se quisermos que eles nos deem um texto mais completo, é muito importante a qualidade da pergunta. A qualidade, de certa forma, a extensão. Ou seja, se lhe dermos mais informação na pergunta, se formos dizer, queremos aqui eu estou só a dizer como pode ser utilizado no trabalho de investigação, educação e museologia. Podíamos continuar a pergunta a pôr mais texto, ou seja, às tantas a nossa pergunta pode ser quase um parágrafo, pode ser perfeitamente um parágrafo, com muita informação, e a ideia é que ele deverá conseguir responder. O objetivo, aliás, é que ele responda com uma resposta mais completa, porque teve mais informação sobre o que nós queríamos. Em vez de fazer simplesmente várias perguntas curtas, podemos continuar a fazer várias perguntas, mas se cada pergunta tiver mais informação, tipicamente teremos respostas melhores. Aliás, isto é o que se chama ainda, se vocês quiserem procurar mais informação, eu recomendo que o façam, tem a ver com o que eles chamam, usa-se o termo em inglês, que é prompt, não é?
e prompting, e como construir prompts e auto do prompting, etc. Portanto, há até cursos já sobre isto, se procurar, que é como construir as perguntas da melhor forma e também o encadeamento das perguntas para conseguirmos extrair melhores respostas do sistema. Portanto, isso é quase uma, não sei se é uma área de investigação, deve ser exagero, mas é um tema que está constantemente a ser explorado. Como perguntar da melhor forma e como encadear melhor as perguntas. Portanto, é um tema que claramente vocês também podem procurar muito mais informação para tirar melhor proveito deste tipo de tecnologia, deste tipo de bots, né? Os bots conversacionais em que nós falamos com a máquina na prática. Portanto, isto ainda é a continuação, reparem, ainda é a continuação da resposta. Ele dá aqui uma série de sugestões. E nisto é muito bom, ele a dar sugestões. Até mesmo aqui podem pedir, quero fazer um paper sobre isto e aquilo e aquilo outro, e dou um conjunto de informação, e ele vai-vos criar certamente pelo menos uma estrutura. E até pode fazer um paper que se calhar não vai ser grande coisa, mas pode ser uma base e pode dar ideias, não é? A ideia não será certamente pegarem naquilo e aproveitarem tudo, mas pode de facto dar indicações interessantes. Portanto, se vocês disserem, olha, querem fazer um paper sobre museologia e a importância da museologia no ensino primário, no primeiro ciclo, por exemplo, ou como integrar visitas a museus para visitas de estudo. Podem fazer essas perguntas e ele provavelmente vai dar uma resposta que tem ideias aproveitáveis. Mesmo que o texto, mesmo que não seja uma questão de ser aquele texto, mas que aproveitam ideias. Já se for, por exemplo, pedir eu pensar se tinha aqui essa pergunta, que é, se pedirem um discurso, ele faz-vos um discurso. Eu lembro-me já há bastantes meses de pedir, faz um discurso de tomada de posse de um diretor de uma escola de ensino superior. E ele faz um discurso que não envergonha ninguém. Não é? As pessoas podem ler aquele discurso, aliás, aí há pouco, já não sei há quanto tempo foi há poucos meses, acho que foi a primeira-ministra da Dinamarca que fez isso, se não estou em erro, que leu um discurso e depois disse, isto é tudo muito bonito, mas não fui eu que escrevi nada disto, foi o ChatGPT, acho que foi mesmo o ChatGPT. Portanto, esse tipo de texto, não é? Que não é um texto que se diga, está ali um erro, não é? Não tem grande problema, porque em termos de escrita, de gramática, o resultado costuma ser muito bom. Mesmo muito bom. Aliás, já há casos em que há professores que detectam, e há pouco tempo vi uma notícia até cá em Portugal, de um professor que dizia que tinha visto que os trabalhos dos alunos não tinham sido feitos por eles, não tinham erro nenhum de escrita. Não é? Portanto, desconfiou que ali alguma coisa de estranho se passava. Não é? Porque, de facto, os bots a gerar testes são muito bons. Testes sem erros, no sentido gramatical, etc. E pronto, então é de facto uma situação em que se consegue aproveitar algumas ideias. E no caso dos discursos, aproveita-se mesmo o texto mesmo, não é? E é aí que já neste momento há algum risco para algumas profissões que sejam fazer, por exemplo, fazer pequenos textos, se calhar para publicidade, textos que não sejam críticos, não é? Digamos assim. Fazer discursos é claramente uma ajuda tão grande que às tantas uma pessoa pode dizer, eu com aquilo já não preciso de uma pessoa para me ajudar a fazer discursos. Ele faz e eu ajusto, não é? Adapto. E além disso, tipicamente a tendência será sempre de, às tantas estamos a fazer trabalhos em colaboração com o bot. Nós pedimos uma coisa, ele faz, nós olhamos para o que ele faz e pedimos outra coisa, ou pedimos para ele adaptar ou alterar aquilo, olha, não gostei muito daquilo, faz lá assim, etc. E então, dessa nossa interação com o bot é que vai surgindo o resultado que pretendemos. Pronto, isto tudo, então, continuo a falar só destes bots conversacionais, depois já vamos falar de ferramentas mais específicas. Mas estes bots, de facto, vivem muito a sua utilidade da qualidade das nossas perguntas, do tal prompting, e da sequência que geramos de perguntas para conseguir extrair de lá os melhores resultados.
Esta é uma frase que eu gosto muito e que aí há uns meses fiz uma moderação de uma sessão sobre o ChatGPT e coloquei também lá esta frase. Porque o ChatGPT, não é? Nós já às tantas estivemos a falar com ele, já há pessoas que parece que se convenceram que ele tinha consciência ou que estavam quase que a falar com uma. Pronto, que era já aquela inteligência artificial que eu acho que não é claramente ainda esta, na minha opinião, ainda não é aquela inteligência artificial da ficção científica. E esta frase deste filósofo e matemático dinamarquês, que é uma frase que eu gosto muito, resume muito a questão, não é? O bot, na verdade, não sabe o que é que sabe, nem sabe o que é que não sabe. Ele simplesmente gera texto gerado, no fundo, por estatística. No fundo, ele calcula a probabilidade da palavra a seguir. Para saber qual é a palavra a seguir, calcula probabilidades, basicamente. Isso, não é de admirar, não é até intuitivamente que isso funciona bem para texto geral, não funciona tão bem para matemática. Mas mesmo assim funciona bastante bem, porque depende muito da fonte, depende muito daquilo que ele encontrou. Por exemplo, na minha área, na programação, ainda antes do ChatGPT já havia ferramentas que ajudavam imenso na programação, mas ajudam sempre mais quanto mais fonte houver, quanto mais código naquela linguagem que está a ser usada houver. Então ele ajuda mais nas linguagens mais usadas, porque também tem mais material de base. De certa forma é muito como funciona a tradução, não é? Os textos de tradução, aquela tradução do Google, também é basicamente por análise estatística, de certa forma uma espécie de força bruta, que vê muitos textos e consegue fazer essa tradução. E então, quanto mais textos houver, quanto mais material na fonte houver, melhor vai funcionar. Mas já tenho aqui esta frase só para dizer que a máquina não tem consciência do que sabe ou do que não sabe. Estão aqui a bater à porta, espero que desistam para não ter que interromper. Esta aqui é uma frase, é um cartoon que levanta aqui esta questão que achei curiosa, que é uma pessoa a pessoa está a dizer a outra pessoa que como é que há de chegar à casa e ela está a olhar para o telemóvel mas quando é que é exatamente, ou seja, parece que se nós começamos a ter muitas ajudas, esta é mais uma frase que podia estar mais um slide podia estar mais no fim, de certa forma, mas se podemos ter muitas ajudas, isso vai nos tirar a nossa confiança em fazer o que seja o que for, ou seja, às tantas só conseguimos fazer coisas com a máquina, e esta é uma pergunta que deixava já assim um bocado no ar, porque se agora temos uma máquina que podemos perguntar tudo, não é? Será que vamos caminhar para uma situação em que não vamos querer fazer nada sem perguntar à máquina? Porque, de certa forma, já acontece isso um pouco com a pesquisa, ou seja, quando queremos saber alguma coisa, vamos ao Google, não é? Mas agora estamos noutro nível, não é? Agora já não é encontrar coisas, é pedir para ela fazer. Olha, faz-me lá isto, ou até mesmo em termos de pesquisa, são pesquisas mais elaboradas. Portanto, entramos numa situação que às tantas, se calhar não vamos conseguir fazer nada sem perguntar primeiro à máquina. Deixa lá ver, não é? Então, esta questão que este cartoon levanta é que o GPS destruiu a nossa confiança em conseguir chegar a algum sítio, não é? E será que a questão é, será que o ChatGPT vai destruir a nossa confiança em fazer seja o que for, não é? Era um bocadinho por aí. Pronto, deixava aqui este cartoon só para pensarmos um bocadinho nisso. Pronto, o ChatGPT e estes bots são baseados naquilo que se chama os Large Language Models. No fundo, são modelos gigantes que são construídos em computador e é a partir daí que depois se fazem os ChatGPTs, os bots conversacionais e outras ferramentas que já vamos também falar. E aqui, desta forma, é o que eu já disse atrás, neste slide, não é? O texto gerado, de modo geral, está muito correto, gramaticalmente. No entanto, há o risco que podem dar respostas erradas. E é claro que isto vai melhorando, mas é sempre uma melhoria estatística, portanto é menos provável que a resposta esteja errada, mas pode sempre estar errada, não é? E é isso que temos de ter presente. Ou seja, não devemos confiar cegamente no que os bots fazem. Algo que eles ainda continuam a fazer muito alegremente é se pedimos referências bibliográficas, e agora já entrando um bocadinho na investigação, ele facilmente inventa referências bibliográficas.
portanto, misturam referências bibliográficas que existem, de facto, né? Títulos, nomes de autores, revistas científicas, e criam uma nova. Às vezes até pode aquele autor existir, mas nunca escreveu aquele artigo. E está misturado com autores que nem existem. Portanto, e então aí, claro que aí a defesa é sempre verificar se aquela referência existe. Mas pronto, também há outras ferramentas que não fazem isso e que fazem esse trabalho. Vão ver de facto se a referência existe e só nos mostram as que existem, né? Fazem uma espécie de filtragem. Este problema existe mais aliás, basicamente existe com este tipo de ferramenta, em que nós podemos perguntar tudo e se pedimos referências bibliográficas, ele também diz qualquer coisa, mas facilmente inventa. Agora, há ferramentas de facto, como já vos vou mostrar, que fazem mesmo pesquisa. Portanto, juntam esta capacidade de escrever texto com ir fazer verdadeira pesquisa e então devolver resultados de pesquisa. Então acaba por misturar as duas capacidades, nomeadamente encontrar artigos parecidos. Não é? Eu também já vos vou falar disso. Portanto, aqui este slide era mais para alertar para o facto de que temos de estar sempre cientes que estas ferramentas, como o ChatGPT e os outros parecidos, podem dar respostas erradas. Portanto, temos de ter sempre o cuidado de verificar se aquilo que lá diz é verdade. Agora, há situações em que isso nem se coloca essa questão, não é? Que nós vemos imediatamente, se for o tal discurso do diretor da escola, a gente olha para o discurso e vê se aquilo faz sentido, não é? Não temos que ir verificar nada além de lermos o discurso e ver se nos agrada, se queremos alterar alguma coisa ou não. Agora, quando ele afirma algo que nós, em rigor, não conseguimos avaliar diretamente do texto, devemos então ir, de facto, confirmar se aquilo realmente é assim ou não. Eu costumo dizer isto já desde que apareceram os ChatGPTs, que para mim isto é como se fossem todos uns super comentadores daqueles que nós vemos às vezes na televisão que comentam sobre tudo, não é? Tem sempre uma resposta e tipicamente para ser comentador, já fica um segredo, é ter sempre muita certeza daquilo que se diz, mesmo que esteja a dizer errado, não é? E eles comentam qualquer coisa. O ChatGPT é isso que faz, muito bem, não é? Ele dá uma resposta a qualquer coisa. E curiosamente, às vezes pode ser enganado. Não é? Isso é uma brincadeira que eu já vos mostro aqui e que eu fiz até já há uns meses e que muita gente fez, que era, ele dá uma resposta que até pode estar certa e depois tem, mas tem a certeza, não é não sei o quê. E ele diz, depois desculpe lá, é verdade, e depois diz mal. Não é? Portanto, chega a este ponto, não é? É possível. Agora, isto vai sendo cada vez mais difícil, porque os modelos vão ficando melhores, mais completos, vão aprendendo constantemente, porque também aprendem quando nós temos respostas e vamos lá classificar se a resposta é boa ou má. Também estamos a ensinar o modelo e eles também foram melhorando muito com isso, porque agora há milhões de pessoas a usar os modelos e a alimentá-los, não é? No fundo, a dizer o que é que está certo, o que é que está errado. Mas então, nos primeiros tempos do ChatGPT, era muito fácil mesmo fazer esse tipo de situações. Ele dava-nos uma resposta, dizia, não, não é nada disso. E ele dizia, pois não, desculpe lá, tem razão. E depois dizia o disparate qualquer a seguir, não é? Já dizia mal o que tinha dito bem. Isto só para ver que isto de facto, isso de facto, de certa forma, é uma demonstração que ele não sabe o que é que está a dizer, não é? É muito por aí. Bom, segunda parte, onde é que estão os bots? Pronto, estou para aqui a falar de bots do ChatGPT, alguns de vocês poderão até não ter usado. O mais famoso, não é? Ficou famoso porque foi o primeiro a sair, que é o ChatGPT, é da OpenAI, que aparecia ali na folha que vocês preencheram há pouco. E basicamente tem duas versões, e se vocês forem lá à página, tem uma versão free, que é o ChatGPT 3.5, e podem brincar à vontade com esta, e já faz muita coisa, e já funciona muito bem. E para mim até funciona melhor, da minha experiência, parece-me que funciona melhor que o Bing até. Embora supostamente o Bing é baseado no GPT-4 que é pago, mas o GPT-4 pago de facto funciona melhor. Eu nunca o usei porque não o paguei e não tenho acesso a ele. Mas do que tenho lido, é de facto melhor que o GPT, e tinha que ser, não é? Da mesma empresa, um é pago, o outro não é, mal seria se não fosse melhor, não é? Portanto, tem um modelo por trás maior, dá respostas melhores, tem aquele contexto de entender o que está para trás também maior, portanto é melhor, basicamente. O chat do Bing, até porque esta empresa, a OpenAI, tem financiamento muito grande mesmo da Microsoft, e o que é dito sempre é que o chat do Bing é baseado no GPT-4. Pois, poderá ser baseado, mas da minha experiência e de muita gente, é que os resultados do Bing, por vezes, são piores do ChatGPT 3.5, que é free também, tal como o do Bing. Portanto, há ali qualquer coisa nessa história de estranho, mas é um facto que vocês tenham um bot no Bing, que
pode ser usado de forma livre. Até o podem pôr no Skype, curiosamente, e podem falar através do Skype com o bot. Não é? Porque o Skype também é da Microsoft e também é possível fazer essa brincadeira. Da minha experiência e também do que tenho lido, há mais pessoas que chegaram a essa conclusão, o chat do Bing muito rapidamente termina a conversa, ou seja, tem tanta filtragem para evitar dizer disparates ou coisas mal educadas ou coisas perigosas ou o que for, porque tem que ter filtragens, não é? Estes bots que estão para o público em geral, que aquilo parece que tem tanta filtragem que muito rapidamente acaba a conversa. E às vezes parece que é quase como se amoasse e já não quer falar mais do assunto, porque parece que exageraram um bocado na filtragem, não é? Portanto, este é o que eu estava a falar, o Bing. Se vocês forem ao Bing, houve uma altura que era preciso fazer um registro, mas a ideia é que vocês no Bing deverão ter aqui em cima disponível esta entrada que é o chat. Eu fiz isto quando era preciso fazer um registro, que foi para aí em março, no início de março. Não sei se sinceramente não fui confirmar se entretanto ainda é preciso fazer algum registro ou se isto já está lá disponível mal se entra no Bing. Houve uma altura que também era preciso usar o browser da Microsoft. Eu, por exemplo, no Macintosh tenho usado sempre o que usei do Bing, do chat do Bing, melhor dizendo, foi usar o Edge da Microsoft, que é o browser da Microsoft, no Mac, para depois então ir aqui ao Bing e depois então está aqui acima o link para o chat. Mas neste momento, sinceramente, não fui verificar se está livre para toda a gente. Mas isso é uma questão de verificar. Se não estiver livre, será só uma questão de fazer um registro qualquer, que de modo geral é necessário. Para a maior parte das ferramentas, normalmente exigem sempre que a gente coloque lá um e-mail e faça um registro. E depois ficamos com o e-mail e a password, tipicamente, que inventamos para usar o sistema. Mesmo aqueles que são free, normalmente é preciso fazer algum tipo de registro com o e-mail. Portanto, este foi o que eu já vos mostrei, o ChatGPT, que é o mais famoso, foi o primeiro que apareceu. O Bing também está livremente disponível, tem sido muito falado, porque também já existe há algum tempo, e é da Microsoft, e está lá no Bing, né, que é o motor de busca da Microsoft, o equivalente ao Google, para aqueles que vocês não sabem. Depois, o Google fez algo idêntico, neste caso, o Google foi um bocadinho atrás da Microsoft, muitas vezes tem sido ao contrário. Portanto, o Google tem este que é o Bard, que é mais outro. Este está livre também, provavelmente tem que ter o login da Google feito, como na prática tem de sempre, nem confirmei, mas certamente que eles obrigam a ter uma contita da Google para usar. E este é outro que está também livremente disponível, que é o Bard, Google Bard. E este é o outro, da minha experiência, funciona bastante bem, que é o Cloud. E é outro que vocês podem experimentar. Todos estes são aqueles bots de utilização geral, ou seja, que nós podemos perguntar tudo e mais alguma coisa e eles produzem uma resposta. Pronto. Todos estes são ferramentas semelhantes. E é claro que haverá bastantes mais, e estão sempre a aparecer mais. Mas estas foi 4 que eu selecionei. 4 que são 5, né? Porque o ChatGPT tem 2 versões, a livre e a paga. Mas foram estes 4 que resolvi escolher para colocar aqui. O Cloud tem funcionado bastante bem nas experiências que fiz. Parece funcionar melhor que o... Há quem diga que por vezes está ao nível do ChatGPT 4, que é a versão paga, embora desconfio que o 4 continuará a ser o melhor, até porque é pago e não é barato. Mas este já também funciona muito bem. E depois é tal história, funcionar bem ou mal, como eu já vos disse há pouco, depende muito das perguntas que fazemos e do cuidado que temos com essas perguntas e de colocar mais informação e depois da nossa experiência também, não é? Na utilização disto. É claro que gastando muito mais tempo, muito melhores serão as respostas, provavelmente. Não é? Tudo indica que sim. Esta é aquela questão que eu vos falei há pouco, porque eu já nem me lembrava que tinha posto aqui este slide sobre isto. Ou seja, o Bing é free, supostamente era o ChatGPT 4, que é pago, mas na prática o que eu tinha observado é que os resultados são piores e encontrei inclusive alguém a perguntar isto, não é? Dizer que é ChatGPT 4, mas depois na minha experiência parece que é pior, como é que é? E de facto, se forem aqui a este link, estão lá muitas pessoas a dizer que de facto acham que o Bing é pior que o ChatGPT 4 e algumas dizem que é pior que o ChatGPT 3.5, que é free. Já está aqui qualquer... embora isto vale o que vale, porque tudo isto está sempre a mudar. Portanto, isto que é verdade agora pode não ser verdade para a semana que vem, não é? Pode, entretanto, ficar melhor ou ficar pior.
Bom, um pouco do que é que faz. Isto aqui são só uns slides quase de brincadeira para mostrar alguns exemplos. Isto é um exemplo que eu fiz há uns meses, e só para verem como isto realmente é muito estatístico, não é? Eu perguntei de cor é o cavalo branco Napoleão e ele aqui respondeu bem. E depois quando eu digo, de certeza, fiz esta brincadeira, não será burro quando foge? E ele depois conclui que é cor de burro quando foge. Isto já não acontece assim atualmente, isto foi há uns meses. Portanto, eu digo assim, tenho certeza, não será cor de burro quando foge o cavalo. E ele conclui aqui, se repararem no final, portanto, de acordo com a expressão popular, a cor de cavalo branco Napoleão seria a cor de burro quando foge. Portanto, isto é claramente, não faz ideia nenhuma o que é que está a dizer, não é? Portanto, isto é uma questão estatística. E pronto. Mesmo assim, se fizerem a pergunta agora, quase de certeza que vai dar bem. Eu, às vezes que experimentei depois, passado uns meses, ele já não caía nesta, digamos assim. Mas veja, é uma situação daquelas em que ele até tinha dado uma resposta certa e eu depois fiz-lhe outra pergunta que deu origem a uma resposta errada. Não é? De certa forma, também é uma demonstração indireta que da qualidade da pergunta, não é? Ou da intenção da pergunta, também pode dar origem a respostas melhores ou piores. Este também foi um exemplo de há uns meses atrás que também já não acontece. Ou seja, poderá agora acontecer com coisas que se notam menos e, portanto, de certa forma, poderá ser mais grave. Se eu lhe perguntasse quanto é que era menos 1 vezes menos 1, ele dizia-me sim, que era 1. E eu dizia-lhe assim, é errado, é menos 1. E ele dizia, peço desculpa, realmente. E depois dizia, sim senhor, é menos 1. E escrevia mesmo menos 1 igual a menos 1 igual a menos 1. Portanto, reparem como, apesar de ele ter contexto, não conseguia, deixava-se enganar muito facilmente, não é? Porquê? Porque não, de facto não tem consciência nenhuma do que é que está a dizer. É claro, o modelo vai melhorando e isto agora já não acontece. Pelo menos as vezes que experimentei, ele já não se deixa enganar, né? Já continua a dizer que é 1. Que é o que acontece. Aliás, foi isto, eu tenho aqui até já. E ele agora continua a dizer que menos 1 vezes menos 1 é 1. Pronto. Não é? Já não se deixa enganar. Mas isto mostra que não se deixa enganar para este exemplo tão trivial, não é? Mas para outros exemplos mais complicados, destes que podem estar certos ou errados, não é? Que isso é que é a questão, poderia eventualmente deixar-se enganar e por isso temos de estar alertas. Este foi aquele exemplo de gerar um discurso, mas aqui neste caso pedi um discurso para estudantes que terminam o seu curso de licenciatura em Engenharia Informática. O discurso deve ter 2000 palavras. E ele gera um discurso. E se lerem esse discurso, agora vamos estar aqui a ler isto tudo, mas depois eu vou-vos dar o slide, vão ver que não tem nada de grave. Ou seja, mesmo que a gente não goste aqui de alguma coisa, ou tinha aqui alguma frase um pouco mais estranha, dá perfeitamente para partir daqui e ter o discurso. De certeza que nos dá menos trabalho do que irmos fazer nós o discurso de raiz. E depois tem esta característica, por vezes nós pedimos 5.000 palavras e ele só escreve 1.000. E depois nós podemos voltar à carga, dizendo assim, não, eu quero com 5.000 palavras. E ele pensa, depois, desculpe lá, agora é que vai. E depois só escreve 2.000. E isto acontece muito. Já experimentei isto há pouco tempo e pedia 6.000 palavras. Ele escrevia só 1.000. Depois pedia mais, ele escrevia 2.000. Mas dizia sempre que ia escrever. Peço desculpa, agora é que vai ser. Depois, não é. Portanto, tem de facto muito a ver também com as perguntas e depois lá do lado dele também, não é? Aqui fiz uma brincadeira parecida. Alunos de doutoramento de Educação e Museologia, aqui pus Educação e Museologia, e tem aqui uma gralha, agora que eu estou a ver, era em Português de Portugal, para mostrar que ele até também conseguia adaptar o português. E pronto, tudo o que é gerar texto, ele de facto gera um texto que é provavelmente uma muito boa base para o nosso texto final, mesmo que nós não gostemos de um pormenor ou de outro. Bem, continuando então agora, porque já vamos em 3/4 de hora, e ia-vos mostrar então aqui algumas ferramentas. As ferramentas de inteligência artificial para o trabalho de investigação já são várias, sobrepõem-se um pouco algumas delas, ou seja, algumas têm características de várias, não é? Juntam várias características. E é claro que qualquer uma delas também tem que ser explorada e implica tempo para tirar o proveito delas. O que eu vos vou mostrar aqui é um conjunto de ferramentas que já vos dá uma ideia do que é que existe, que vocês depois podem lá ir experimentar, porque penso que todas elas têm alguma utilização livre, mesmo que depois tenham uma versão paga.
tipicamente a versão paga vai ser a mais interessante, portanto, se acharem a ferramenta realmente interessante, provavelmente poderá valer a pena pagar, não é? E é claro que depois também depende do valor e de quanto é que cada um quer gastar. Mas elas, de modo geral, deixam todas, penso eu mesmo, todas experimentar de forma livre e depois e o ideal é mesmo experimentarem, até porque as interfaces de algumas são bastante diferentes. Espero ainda ter tempo de vos mostrar aqui um bocadito de algumas, só para ter uma ideia. Mas a maior parte delas acaba por ter uma interface bastante simples, porque é escrevermos e pedirmos coisas por escrito e elas fazerem. Mas, dito isto, depois também tem uns menus, com mais isto e com mais aquilo, e para tirar proveito total vai implicar algum tempo de volta da ferramenta. Este primeiro slide tem aqui, fiz assim dá um bocado de sopa de letras, mas eu depois tenho outro a seguir mais estruturado, mas eu resolvi deixar os dois. Fiz primeiro este, confesso, depois fiz um outro mais arrumado. Reparem, estão aqui ferramentas que vocês já conhecem, certamente. Estas aqui são os bots que eu estive a falar antes, que são os tais bots conversacionais, que de certa forma podem sempre usar. Podem pedir tudo, podem pedir para ele fazer um paper e ele há de fazer qualquer coisa. Podem pedir depois, não, mas agora quero uma introdução maior. Portanto, podem, por perguntas sucessivas, ir pedindo para ele fazer coisas, de facto. Mas têm que ter sempre presente que ele vai inventar referências, provavelmente, e pode ter erros lá pelo meio. Portanto, devem ter sempre cuidado com aquilo que é gerado, mas mesmo assim poderá ser uma base útil para muitas partes do vosso trabalho. Porque nestes bots podem pedir qualquer coisa, não é? E ver o que é que acontece. Aqui estão ferramentas antigas, não é? Que não... É porque há iTools, mas aqui estou a exagerar. Isto não são todas iTools, claramente. Mas a maior parte são, mas não são todas. Nomeadamente o Zotero e o Mendeley, a não ser que já tenham acrescentado lá alguma característica daí, porque agora também há muito esse movimento, não é? Ferramentas que já existiam há muito tempo, têm que pôr lá qualquer coisa de inteligência artificial, senão tem um problema. Mas o Zotero e o Mendeley são duas que muitos de vocês devem conhecer, portanto, para simplesmente arrumarmos as nossas publicações, não é? Para catalogar, para criarmos a nossa biblioteca, por assim dizer, eletrónica de publicações, de papers e de artigos. O Mendeley, como sabem, quem usa deve saber, está ligado à Elsevier, não é? Até teve uma alteração não há muito tempo, porque tinha uma versão desktop e uma versão na cloud, e penso neste momento só tem a da cloud. A Zotero não está assim tão agarrada a nenhuma empresa, tem uma perspectiva um pouco mais open source, mas que eu saiba são assim as duas ferramentas principais para irmos guardando os papers. Mas como já vos vou mostrar, também há ferramentas baseadas em inteligência artificial que também nos permitem ir lá guardando os papers. Portanto, agora há uma multiplicidade de ferramentas e, no fundo, temos é que encontrar depois ali um subconjunto que nos agrada. Para a pesquisa e escolha, tem aqui esta R-Discovery, que é uma aplicação para telemóvel, que vocês podem dizer em que áreas é que estão interessadas e ele vai-vos dizendo, vai, no fundo, notificando quando aparecerem artigos de acordo com aquilo que vocês escolheram. Portanto, é um bocado como aquilo das aplicações de notícias, não é? Que nós dizemos que estamos interessados em política, em economia, ou notícias de Portugal, e ele vai-nos enviando esse tipo de notícias com essas características. E esta é uma aplicação que tem essa lógica para publicações científicas. O LibMaps é mais fácil depois mostrarmos um pouco, é basicamente para criar uma visualização das ligações entre artigos. O ResearchRabbit faz isso e também faz pesquisa, são os dois parecidos. O Elicit, já vos vou mostrar também o que é que faz. Portanto, isto são todas ferramentas para pesquisa de artigos e que mostram depois não só o resultado da pesquisa, porque isso é o que vocês já podem fazer, podemos todos fazer no Google Scholar ou no Microsoft Academic, não é? Ou na Beyond, não é? Por aí fora. Mas aqui também, além de irem buscar os artigos, podem identificar estas ferramentas identificam outros artigos relacionados. Aqui são ferramentas que permitem ajudar na leitura do artigo. Aqui é que já entramos numa área que já mais claramente é a inteligência artificial.
Ou seja, nós colocamos lá um PDF e podemos fazer perguntas sobre aquele PDF. E então tem a vantagem que ele só está de facto a responder àquele PDF e isso é mais fácil até de verificar se não está a dizer asneiras, porque nós depois a seguir podemos ir ler o que quisermos no artigo. Mas também a probabilidade de ter erros é menor, porque ele está restrito àquele texto, não é? Supostamente está aquele texto e introduz ali uma espécie de uma restrição sobre o que é que ele pode dizer. E é claro que ele, para entender o texto, tem que ter um modelo por trás, mas ao restringir-se àquilo, há menos probabilidade de erro do que simplesmente perguntar qualquer coisa, como acontece nos bots. Portanto, isto são ferramentas que ajudam a ler o artigo. Não é? Pronto, os tradutores, vocês já devem todos conhecer o Google Translator, que da minha experiência já funciona mesmo muito bem. E basicamente, pegando naquilo que o Google Translator faz e colocando no corretor de texto, como o da Microsoft, que já está associado ao Word atualmente, que é que eles chamam o Editor, que tem lá um quadradinho, que já é um corretor ortográfico bastante bom, ou o Grammarly, que é o outro, que tem uma versão free e também uma versão paga. Ou seja, colocando, se for uma questão de tradução, a tradução de facto é uma espécie de inteligência artificial, não é? Claramente. Mas se não estiver perfeita, mas colocarem o texto que resulta daí num destes programas corretores, até o da Microsoft funciona bastante bem, já conseguem ficar com um texto bom, ou até muito bom. E ainda está aqui uma outra ferramenta, que é verdadeiramente um parafraseador, ou seja, é uma ferramenta que vocês colocam lá uma frase e podem pedir outra versão da frase. Pronto, isto... Agora, tenho aqui um outro slide, isto é um bocadinho redundante, mas eu resolvi manter os dois. Não sei se fiz bem ou se fiz mal, mas tenho agora este que eu prefiro este. Portanto, eu aqui tentei arrumar as aplicações por aquelas que me parecem mais interessantes, misturando aqui ferramentas já mais antigas e tradicionais com um enquadramento. Eu agora ando aqui à luta com a janela do Zoom para ver se não ficava na frente do meu slide. Portanto, reparem, aqui na pesquisa, para procurar artigos, temos o Google Scholar, eu coloquei aqui um bocado como exemplos, não é? O Google Scholar ou o Microsoft Academy, que vocês há pouco citaram naquela folha, que é idêntico. A Bione, que é aquele motor de busca que temos cá em Portugal. O RCAP, que é o indexador dos repositórios das instituições em Portugal. Quer dizer, podemos procurar, obviamente, nestes sítios. Pomos lá palavras, ele dá-nos artigos, etc. As ferramentas que já têm características de inteligência artificial, eu coloquei aqui estas 4. São ferramentas que já, no fundo, que têm essa componente de inteligência artificial, ou seja, serão melhores a procurar artigos relacionados. E algumas delas tipicamente juntam várias funcionalidades. Esta é mais para nos notificar, não é? Enquanto que o Research Rabbit e o Limaps fazem mesmo um grafo de visualização, de ligação entre os artigos. Já vos vou mostrar um pouco disso. Depois, para ler o artigo, há aqui eu pus aqui o ChatGPT, mas o ChatGPT também faz isso, mas é especialmente a versão paga que é verdadeiramente boa nisso. Mas o Chat PDF não é pago, o site aí, quer dizer, não é pago, tem uma versão free, depois terá outra paga. O site aí é a mesma coisa. Estas são ferramentas e todos isto são links, não é? Depois já vos dei o slide e vocês poderão também explorar com mais tempo. Mas todas estas são ferramentas para nos ajudar a ler o artigo. E depois, finalmente, temos aqui ferramentas que eu dividi no escrever, que obviamente a ferramenta base para escrever será um processador de texto, como o Word ou LaTeX para quem usa. E depois há ferramentas para ajudar na escrita já com a inteligência artificial. E aqui esta parte que é a novidade. O Grammarly não era propriamente isso, mas acrescentou lá um pouco isso. Mas da minha experiência não funciona assim tão bem como isso. Ou seja, acaba por ser uma espécie de um ChatGPT metido lá dentro do Grammarly. E se nós pedimos para escrever alguma coisa, também inventa referências bibliográficas, como faz aqui o ChatGPT. Já aqui o GenAI e o PaperPal, o Quillbot, estes 3 já geram... o Quillbot, agora se não estou a confundir os nomes, deixa-me só voltar atrás. O Quillbot acho que é desculpa.
Aqui, pois, o Googlebot é o parafraseador, exato. Este é só para pôr numa frase, ele reescreve a frase. Frase ou parágrafo? Ele reescreve aquele texto. Já o Paperpole e o GNAI são mesmo assistentes de escrita. Portanto, nós dizemos para ele, ele faz a estrutura e depois podemos pedir para fazer a introdução e ele vai gerando texto dentro do contexto de um artigo. O GraphMaker é para desenhar gráficos, um pouco como aquele que foi citado na vossa folha, que era para fazer apresentações baseado em AI. Portanto, nós devemos poder dizer que queremos um slide assim assado, ele faz. Este, o GraphMaker, é para fazer gráficos. Portanto, gráficos de barras, de linhas, esse tipo de output. Portanto, aqui neste slide, então, em resumo, eu tentei dividir nestas 3 fases, não é? Procurar os artigos, ler os artigos e escrever os artigos. É claro que depois há aqui superposição, há aqui ferramentas que fazem um pouco de tudo isto. Este, o CSpace, por exemplo, eu coloquei aqui, mas ela também ajuda na escrita, também, além de ajudar a ler, e algumas também fazem pesquisa. Portanto, eles depois começam a integrar estas 3 componentes de procurar artigos e depois procurar artigos relacionados, ou ir logo buscar as citações todas, as referências todas. Combinam isso com o ler e o analisar e também com a assistência na escrita. Vou tentar ainda deixar um pouco de tempo para vos mostrar aqui algumas destas aplicações, está bem? Pronto, a seguir já eram os tais recursos que no fundo são só links, não é? Mas eu ia-vos, que é o segundo slide, portanto ainda vou mostrar este. Diria que o primeiro recurso é que estas próprias ferramentas têm muita informação, obviamente. E se usarem alguma destas ferramentas, obviamente é importante lerem a documentação da ferramenta para tirarem proveito da ferramenta. Para procurarem na net, parece-me a mim que uma boa forma de pesquisar ferramentas, e ao encontrar estas todas provavelmente, é AI Tools for Research. E funciona bem para procurarem artigos e as próprias que falam listas de AI Tools, não é? Há para aí artigos na net com pessoas a recomendar estas é que são as ferramentas boas e as melhores, as 5 melhores e as 10 melhores e etc. Mas também vale a pena procurar no YouTube, por exemplo. Também há bons canais no YouTube de vídeos a falar destas coisas. Portanto, também no próprio YouTube podem lá procurar diretamente AI Tools for Research, também vão encontrar bons recursos. Depois, aqui o Google Discover, isto é algo que eu uso, mas que na verdade baseia-se nas nossas pesquisas. Eu pus aqui esta cara preocupada, porque há pessoal que não gosta disto. Ou seja, se vocês fizerem as pesquisas, andarem na net, com o login feito no Google, o Google fica a saber tudo da vossa vida, o que é que já sabe tudo, de qualquer forma, mas fica a saber também as pesquisas que andam a fazer. E na aplicação do telemóvel da Google, ele tem uma aplicação que nos sugere artigos artigos não científicos, tipicamente, embora às vezes apareçam também artigos científicos, mas tipicamente artigos, de modo geral, em blogs, em notícias de jornal, da média, do normal, que têm a ver com o que nós andamos a pesquisar na net, não é? E depois nós aí também podemos dizer se aquilo é interessante, se não é, para ele ir afinando e acaba por ser um fornecedor de informação sobre aqueles temas que nós fomos, por um lado, baseou-se nas nossas pesquisas, mas depois também se baseou naquilo que nós dissemos que pode aparecer uma notícia de um jornal que não nos interessa para nada e a gente pode dizer que não queremos já notícias nenhumas daquele jornal ou daquela página. E ele vai aprendendo também. Pronto, vai aprendendo mais sobre a nossa vida também, obviamente, não é? Se não estiverem demasiado preocupados com isso, o Google chama-se Google Discover, mas na verdade é a aplicação que se chama mesmo Google no telemóvel que faz isso. E é claro, aquelas aplicações de notícias, o Flickr, né, o Flickr em português, também faz isso com as notícias. Né? Vocês dizem quais são os tópicos e depois ele vai automaticamente buscar notícias de tudo que há na net sobre esses tópicos. E aquela aplicação que eu vos falei há pouco faz isso para artigos científicos. Portanto, depois também podem fazer subscrições, obviamente, de canais no YouTube ou de mailing lists. As mailing lists ainda continuam a ser uma boa fonte. Para mim, é uma coisa já antiga, não é? Muito antiga. Deve ser a mais antiga de todas para distribuir informação sobre áreas de conhecimento na investigação, não é? As sociedades de um determinado tema específico. Na minha área, então,
ainda não havia World Wide Web e já havia mailing lists para distribuir informação, né? Portanto, antes de 93 já havia. E isso é uma boa forma também de obter alguma informação, se por acaso tiverem, obviamente, mailing lists interessantes nas vossas áreas de interesse. Mas pronto, dito isto, já estou numa hora de conversa e ia-vos mostrar agora aqui algumas aplicações. Vou tentar agora aqui mostrar-vos algumas. Bem, talvez uma das mais interessantes seja o chat PDF para verem o tipo de aplicação. Isto agora é uma demonstração assim em tempo real. Por exemplo, isto é um artigo que eu já tinha colocado aqui. Isto é um bocado como nos programas de culinária, já tenho aqui uma espécie de uma receita feita, isso é um bocadinho mais rápido. Tem aqui um artigo e reparem, isto aqui é uma espécie de chat, só que é para fazer perguntas sobre este artigo. E eu então, isto é um artigo que eu até escolhi relativamente ao calhas, acho que lhe pus que era qualquer coisa de educação generativa e encontrei este artigo e coloquei o artigo aqui, na ferramenta. E depois perguntei, what are the key findings from the survey of education? Esta pergunta até já não sei se foi sugerida por ele ou se fui eu que a fiz, sinceramente. Mas depois esta aqui já fui eu que fiz, lembro? What are the limitations? E ele diz mesmo, the source does not contain specific information about the limitation. Portanto, isto já foi a interpretação dele do paper. E depois fiz aqui uma pergunta mais concreta ainda. Quantos estudantes were involved? Porque isto tem a ver com as perspectivas dos alunos, não é? Portanto, certamente foi para ouvir a opinião dos alunos sobre o impacto. E ele respondeu, e esta resposta está de facto aqui no paper, a informação desta resposta. Portanto, isto é uma ferramenta que parece bastante interessante se vocês para tirar a informação do paper, principalmente então se for um paper de maior dimensão. Claro que eu não sei até que ponto é que ele não comete erros, não é? Mas como nos outros bots, teremos sempre que verificar para ter a certeza. Mas a probabilidade de ter erros certamente é menor, porque ele está a restringir-se muito ao paper, não é? Não estamos a perguntar coisas do universo todo do que ele conhece, digamos assim. Ele está a ir ler o paper, fazer a interpretação do que está aqui neste paper. Portanto, esta é uma delas, que é o chat PDF, e é muito, de certa forma, como o chat GPT e como os outros bots, mas para fazer perguntas sobre um paper. Deixa-me ver, mostrar-vos aqui uma outra. O Litmap é uma das outras que eu tinha lá, para verem o aspecto. Portanto, esta aqui basicamente vocês podem ter um artigo que é o CID, portanto vocês podem procurar aqui um artigo, vou pôr aqui qualquer coisa, Educate, agora escrever uma palavra como deve ser, para variar, e ChatGPT Education, e lá aparecem para aqui umas coisas. Normalmente, esta história do CID convém ser um artigo que já tenha muitas citações. E ele depois gera um grafo. Deixa-me lá ver se gera. Está a pensar ainda. Pronto, ele gera este tipo de grafo que tem aqui o paper e as ligações com outros papers. Então vocês depois podemos clicar aqui neste outro paper e ele vem para aqui, para este, que é do Vasvani, 2017. Aqui está outro, e mostra visualmente esta relação entre eles. E é claro, pois isto tem aqui muito mais facilidades. Tem aqui, este foi o CID, na verdade este que eu fiz, foi dar um paper como fonte e ele mostra as relações desse paper. Tem aqui aqui o Discover, que ele diz que é a procura de citações. Tem aqui dá para criarmos os nossos próprios mapas, que é aquelas visualizações. Podemos ir criando mapas nossos e guardá-los. Obviamente podemos guardar os papers também, de modo geral todas estas aplicações permitem-nos ter aqui guardados conjuntos de papers, não temos que andar outra vez a ir buscá-los. E pronto, depois aqui é o Recent Activity. E aqui no suporte tem mesmo aqui muita informação interessante. Por exemplo, Find Research Gaps, como eles chamam. E depois tem aqui a explicar como é que podemos usar a ferramenta para
para encontrar esses research gaps. Portanto, provavelmente, com base no conjunto de papers, ele tenta determinar o que é que nenhum daqueles papers responde, ou trabalho futuro, ou coisa do género. E aqui nesta parte do suporte, além disso, tem aqui mais algumas. Aqui é só simplesmente para exportar para BibTeX, é uma parte mais técnica. Por exemplo, aqui, usar o Litmaps para Systematic Reviews. Portanto, tem aqui quase pequenos tutoriais de como usar a ferramenta para determinadas tarefas. Pronto, e tentar agora mostrar aqui mais uma outra ferramenta, ficarem aqui com uma ideia. São tudo ferramentas daquelas que eu tenho lá na lista. Uma aqui mais simples, que é rápida de mostrar. O parafraseador. É claro, os bots também fazem isto, não é? Mas eu posso pôr aqui uma frase. Já agora até podia ir aqui ao paper buscar a frase, não é? Eu vou buscar esta conversa. Posso pôr aqui esta conversa. E agora tenho aqui várias formas. Em inglês, isto funciona melhor em inglês, como de costume, porque tem mais textos também de base. E tem mais opções também. E esta não é a única ferramenta que permite fazer isto, não é? Há várias ferramentas que permitem fazer parafraseamento, não é? Parafraseação, como é que será? São parafraseadores, não é? E esta é uma delas, penso que só faz isso, a não ser que entretanto já tenham acrescentado mais coisas, e há outras que fazem isto e que juntam com outras funcionalidades. Esta por acaso acho que paguei exatamente, esta aqui paguei qualquer coisa, não sei quanto é que foi, porque esta é a versão premium. Portanto, provavelmente a versão free é muito mais limitada na quantidade de texto ou coisa do género. Estas ferramentas têm uma característica curiosa, é que se colocarmos aqui texto não é grande coisa, no caso este já está muito bom, ele no texto que gera vai ser melhor, provavelmente. Portanto, além de parafrasear, de certa forma, também obtemos texto melhor porque vai estar correto, um pouco como acontece com o bot, não é? Ele normalmente não gera texto mau. E então acaba também por ser uma forma de melhorar o texto. Portanto, se eu fizesse aqui o formal, ele vai fazer uma nova versão com palavras mais formais. Se fizermos o académico, vai ser mais conversa, provavelmente, não é? Aumenta o texto, não é? E depois podemos pedir mais simples, simplesmente maior, mais curto. Ainda podemos aqui configurar de algum modo. E isto são ferramentas que poderão dar jeito se nós não estamos muito contentes até pode ser com o que nós próprios escrevemos ou que tiramos de algum lado e queremos mudar. Claro que isto levanta questões óbvias, não é? Se isto pode ser uma ferramenta para fazer plágio, não é? Mas isso é outro tipo de questões, não é? Todas estas ferramentas, de certa forma, vêm facilitar o plágio e já houve casos caricatos até nos últimos tempos. Ainda há pouco tempo li um artigo, uma notícia que tinham descoberto um artigo que tinha sido feito com a ChatGPT porque tinham copiado o próprio botão que diz Regenerate, o artigo. Há casos caricatos desses. Deixa-me ver aqui. Eu queria-vos mostrar mais uma, porque tem uma interface diferente. Onde é que eu a tenho? Tenho aqui tanto. Abri demasiadas janelas e agora estou aqui à procura dela. Não há um bocadinho de paciência que eu já vou descobrir. É o Research Rabbit, que é uma das que lá está. E agora não estou a encontrar. Eu pensei que tinha aqui uma janela aberta já com ela. Bem, se não tenho, eu vou arriscar a ir lá diretamente aqui pelo Google. Esta é o Research Rabbit. Eu tenho uma conta nesta. E esta aqui tenho uma conta e tenho aqui algumas coisas, umas experiências que até fiz durante as férias. Por exemplo, se eu for aqui ao Concept Ontologies, eu tenho aqui, aparentemente, 2 artigos só. Se eu clico no artigo, esta ferramenta tem uma interface curiosa, até fora de vulgar, é que as coisas vão crescendo para a direita. Ou seja, é possível fazer scroll vertical aqui, embora aqui, neste caso, não é preciso, porque só tem 2 artigos. Mas se tivesse aqui mais, por exemplo, faz scroll aqui, quando é preciso, mas à medida que clicamos aqui, as coisas vão crescendo para a direita. Por exemplo, temos aqui este paper, e agora podíamos dizer Similar Work. O Similar Work é onde entra a inteligência artificial.
porque é o que é que ele considera similar. E claro, depois também tem aqui obter as referências, obter as citações todas. E quando eu faço isto, vou pôr aqui as referências só por serem menos, ele coloca logo aqui as referências todas. Tem aqui este gráfico que é interessante, este grafo, em rigor, que pode ser interessante às vezes para ver que há aqui artigos com mais ligações para outros. Tudo isto é hipertexto, ou seja, podemos clicar aqui nestes nomes e nestas bolinhas e ele vai para esse artigo e vai aumentando aqui para a direita. Isto, na verdade, aqui eu não posso não gostar, porque isto às vezes tem tanta coisa no ecrã, não é? Porque está sempre a andar, mas depois, pronto, depois podemos andar para trás, no fundo, fechando isto e voltando aqui. Por exemplo, se tivéssemos aqui Similar Work, ele encontrou 708 Similar Works. Portanto, e Earlier Work só encontrou um. Não sei exatamente o que é, sinceramente agora fiquei um bocadinho baralhado, não sei exatamente o que é que ele quer dizer com o Earlier Work e o Later Work, até porque é só 1 e 3, não é? Portanto, não é bem uma questão de citações e de referências. Porque certamente que o paper tem mais do que essas. Aqui tem referências e citações. Este também. É quando ponho os dois, é isso. É porque estão os dois selecionados. Quando ponho os dois, então aparece Earlier Work e provavelmente é o que têm em comum. Interessante. Também já estou a aprender aqui alguma coisa com isto, não é? Portanto, estão a ver que esta ferramenta, esta foi das primeiras que eu vi deste tipo até. Por isso é que eu depois fiz uma subscrição, se calhar devia ter procurado outras. Mas esta de facto faz muita coisa. Porque tem esta facilidade de visualmente, e eu agrado-me esta ideia da interface ir aumentando para a direita sem termos de estar sempre a fazer scroll ou a saltar de página. Mas ainda tenho que usar mais para ver se realmente isto funciona bem em termos de produtividade ou não. Mas pronto, vejam que é uma ferramenta que tem esta característica do Similar Work, e aqui é que entra a inteligência artificial. Bom, eu já estou um quarto de hora para lá da hora que dizia que queria gastar, mas ainda queria ver se vos mostrava só mais uma coisa, para usar um bocadinho da vossa paciência. Há aqui uma outra ferramenta, que esta não tenho lá conta, que é o GNAI, mas eu não tenho conta paga, não é? Tenho um registro só. Esta ferramenta, por exemplo, deixa eu ver se esta aqui usei muito pouco, não sei se vou conseguir fazer aqui grande demonstração. Por exemplo, vou seguir um bocadinho o conceito dele. About museology. Espero não estar a escrever mal. Ele diz que é weak prompt. Olha, interessante, ele aqui diz weak prompt, add more context. Education. Vou por aqui. In primary schools. É o que eu estava a falar há bocado. Ele diz que é average. Portanto, reparem, é interessante aqui, é um exemplo daquilo que eu vos falava antes, não é? Se dermos mais informação, ele vai conseguir produzir algo melhor. Portanto, eu agora vou ficar por aqui, mas obviamente, quanto mais informação colocássemos, melhor seria o resultado. E ele, no fundo, agora vai-nos escrevendo. Eu posso ir aceitando, posso dizer para ele escrever outra coisa. Aqui mostra, só para vos, este aqui também eu não quero gastar muito tempo e eu, como não tenho muita experiência na utilização desta ferramenta, não consigo ser muito eficiente a mostrar-vos isto. Mas ela permite de facto isto de ir escrevendo e nós irmos aceitando e tem mais funcionalidades, não tem só estas. Só aqui ver. Tem aqui os documentos, na library é para irmos guardando. E pronto, tem aqui o upgrade, que também está aqui, obviamente, para a versão paga. Podemos adicionar um heading. E ele sugeriu heading, se repararem. Não é? Não escrevi isto, não é? Portanto, eu até posso ir sugerindo
headings e ele vai dando sugestões de outros headings. Pronto, se calhar eu ficava por aqui, porque já estamos na 1h20, não é? Para aí, segundo as minhas contas. Também para vos deixar espaço para algumas perguntas da vossa parte. Ainda queria voltar aqui aos meus slides, só para dizer que depois eu vou colocar aqui alguns recursos adicionais. Há artigos na média geral interessantes, tipicamente sobre as questões que as ferramentas levantam, não é? Em termos por um lado, como eu já falei, do emprego, de questões de ética académica, de alterações dos métodos de ensino. Há de facto imensos textos sobre esses assuntos todos. Porque isto de facto levanta muitas questões, não é? Começamos a ter ferramentas, começamos a ter máquinas, não é? Que fazem muito do trabalho que nós nos habituámos a considerar que tinham que ser pessoas a fazer, cada vez mais, e agora começamos a ter verdadeiramente máquinas que parecem ameaçar o trabalho intelectual. Não é? Quando durante muitos séculos as máquinas só ameaçavam, por assim dizer, porque substituíam o trabalho físico, e depois começamos a ter calculadoras, máquinas que jogam xadrez, mas agora começamos a ter máquinas que parece que fazem muitas daquelas coisas que nós achávamos que tinham que ser pessoas a fazer. Isso levanta, obviamente, imensas questões. Pronto, e tenho aqui este slide para lançar aqui as questões. Ainda tinha pensado deixar que vocês escrevessem consequências positivas e negativas, mas como já falei mais tempo do que queria, não vou saltar essa parte e deixar que coloquem agora então as questões que entenderem, está bem? Muito obrigada, João Paulo, muito obrigada por essa explanação tão ampla e eu penso que tão instigadora, principalmente no que se refere a muitas das ferramentas que aqui nos apresentou. Eu pedia se não se importasse para parar o compartilhamento da tela, Sim. assim nós podemos ver todos os colegas que aqui estão. Bem, agora sim, conseguimos ver todos. E antes de colocar qualquer questão, deixo aberta a palavra aos colegas que aqui estão para fazerem as questões que quiserem fazer, os comentários que quiserem, estejam à vontade. Boa tarde. Primeiro que tudo, era agradecer a sua interessantíssima apresentação, intervenção. Eu tinha uma questão, há pouco tinha levantado a mão. Era concretamente, aconteceu-me comigo, que a ferramenta, portanto, o ChatGPT, alucinou. Deu-me referências que eu detectei que não eram referentes àquela autora, e depois perguntei-lhe concretamente se isto era verdade. Não, eu criei-lhe estas referências para o tema que tinha pedido. Mas a minha questão era esta, concretamente, relativamente aos conteúdos, portanto, se nos pudesse dar algumas indicações de software para detectar se o texto não foi escrito por, portanto, humanos. Portanto, o que é que aconselha? Não sei, quer dizer, não está bem dentro da Sim, eu investigação, por mas acaso, eu sim, já, por acaso, a minha software, questão. aquilo que utiliza mais, o que é que utiliza nesse Eu campo? vou dar uma resposta que se calhar que não é que gostaria de ter. Eu sou Sim, muito cético quanto a esse software. sim, também, Existem pois, softwares desses. também, pois, E a verdade é, eu estou convencido que é muito, mas muito difícil que eles não também, deem muitos pois, falsos positivos e falsos negativos. pois, Inclusive, por acaso, é curioso, lembro-me outra vez deste tema, é um tema que eu já não estava a pensar muito, porque inclusive a própria empresa que fez o ChatGPT, e eu depois vou ver se não me esqueço de colocar aí nas referências, tem num texto que eles fizeram há uns meses, chegaram à conclusão, eles descontinuaram uma ferramenta dessas porque chegaram à conclusão que causava mais não dava problemas do que resultados, resolvia. pois, Porque se a ferramenta começa a dizer que o trabalho não foi feito por uma pessoa, quando foi, não é? Temos um pois, problema, não é? E o problema é de facto complicado. É curioso que ontem, vi uma notícia, até vendo na Scientific American, naquela revista de divulgação de ciência, a dizer que conseguiram aparentemente fazer uma ferramenta, e está num paper a falar disso,
mas para um domínio muito estrito, ou seja, para papers numa área da química, conseguir ver se o artigo foi feito por pessoas ou não. No fundo, restringiram, é um bocadinho aquilo que eu vos falava há pouco, restringiram muito o domínio e então naquele domínio parece que a ferramenta de facto consegue detectar que aquele texto foi gerado por inteligência artificial. Mas o problema geral, que é qualquer coisa, porque o ChatGPT e os bots geram texto sobre qualquer coisa, está, neste momento, daquilo que tenho visto, está um bocado desacreditado por causa desse risco. Ou seja, as ferramentas, se nos dão resultados errados, às vezes ficamos a pensar, será boa ideia usar? Será O verdade? problema é que essas ferramentas vão sempre funcionar numa lógica de detectar determinados padrões que supostamente são gerados pela máquina e que não são gerados por pessoas, mas entra aí fatores como se a pessoa até tem um pior domínio da língua ou tem uma utilização da língua atípica, pode a ferramenta a desconfiar que aquilo não foi feito por uma pessoa porque a pessoa não escreve da forma usual, não é? E então levanta este tipo de questões, ou seja, até os dialetos da língua, a pessoa simplesmente escrever de uma forma diferente. E então, no fundo, o problema base acaba por ser os falsos positivos e os falsos negativos que as ferramentas dão. E de facto, a OpenAI, a empresa que faz o ChatGPT, há uns meses desistiu de uma ferramenta Continuo. Sim. desse tipo. Então, em resumo, eu neste momento não tenho até ferramentas dessas para me indicar, porque eu próprio não as procurei, porque também eu sempre desconfiei delas. Eu sempre pareceu que era muito difícil. A partir do momento que eu vi a qualidade do texto que a ferramenta gera, pareceu muito difícil conseguir Sim. acreditar, Pois, até pela natureza, porque essas ferramentas depois também são um pouco disto, não é? pois, Ou seja, essas pois. ferramentas depois também se podem enganar. E depois estar a fazer acusações numa situação Não é dessa exato. Falsos. Pois. é um tema de facto complicado. Está bem. Muito obrigada, então. Sim. Pronto. Ana Paula, Obrigada, João Paulo, pela comunicação que aqui nos trouxe. Em relação a esta última ferramenta que estava a mostrar, pelo que eu percebi, na verdade, nós fazemos as perguntas, mas as perguntas orientam uma análise de conteúdo. Podemos dizer isso? As ferramentas, esta e outras, nós no fundo vamos dizendo o que queremos ou vamos pedindo mais e ela vai escrevendo. Ou seja, há ferramentas para auxiliar a escrita né, que agora escrevem mesmo, não é? É um bocado isso. Ou seja, nós Não, vamos mas eu dizer não o que estava a queremos e referir. Tu, se colocamos. calhar, não foi a última que mostrou, foi a outra anterior. Houve uma ferramenta que mostrou, das últimas, que me pareceu que, fazendo as perguntas sobre o texto, ou seja, no fundo estava a fazer a análise do texto, Sim, sim, sim. não Essa é? Ou foi seja, nós eu disse. podemos dizer que faz uma análise de conteúdo do texto. Sim, faz. Orientada, mas faz, não é? Faz. Aliás, é como se, de certa forma, E é como qual se é essa ferramenta? Desculpa lá. for. Diga? E Era qual é essa a o chat ferramenta? PDF. Essa era o chat PDF. O chat PDF, ok. Chat PDF. Mas Ok. há uma outra parecida que eu tenho lá no slide até ao lado, que eu não me estou a lembrar o nome, que também faz esse tipo também permite isso, fazer perguntas sobre o PDF. Aliás, o próprio chat GPT-4 também faz isso. E se calhar até Hum. muito bem, só que é tal que é pago E só faz um de cada vez ou posso colocar vários textos e fazer a pergunta considerando vários textos? sinceramente não sei, não Ah, experimentei. ok, É uma desculpa. questão de Já experimentar. são interesses meus muito específicos. Mas é possível que faça, eu não me admirava que fizesse, não me admirava nada que fizesse, porque à Hum. partida não parece mais complicado. Ou seja, é um texto maior, ele sabe que não está num sítio, está no outro e podia tentar encontrar facilmente. A partir do momento que o LeapMap faz aquelas redes de artigos, aquelas redes de artigos eventualmente serão só baseados nos autores, ou seja, no nome dos autores, ou poderá ir mais além? A minha Não, questão é um bocado essa. por exemplo, aquela Researcher Rabbit tem um similar work Uhum. que já procura Não apenas os autores, mas o conteúdo, talvez por palavras-chave, né? exatamente pelos conteúdos, pelos temas. Por isso é que essa é a parte que parece mais interessante, não é? Porque se fosse só Claro, claro, poupa imenso trabalho. exato, por exemplo, se fosse só as ciências, só as citações e as referências, as outras ferramentas tradicionais já o fazem, né? Temos lá no Exato. Google Scholar as citações todas e as referências.
Mas depois o E problema é achei que muito rapidamente. interessante como é que isso se chama? Elas são ferramentas, na verdade, mas terem uma biblioteca, não é? Ou seja, uma das vertentes que têm é a biblioteca. Porque podemos aí armazenar os textos encontrados, os artigos, imagino, até inclusivamente, se calhar, teses e dissertações. Ou seja, estou a ver realmente um grande potencial nisso, não é? Sim, aquela Research Rabbit, que é uma que eu tenho Uhum, em conta, e foi o que eu. Não posso dizer que usei muito, mas. Porque o tempo penso que nunca chega para nada, mas usei um uhum. pouco essa ferramenta e ela de facto, de modo geral, todas têm isso, não é? Nós podemos Todas, ir não é? montando coleções de artigos, não é? Aliás, é Uhum, parecido ao que já se faz no Zotero ou no Mendeley desde sempre, não uhum, é? E ali também podemos ir guardando coleções de artigos. E depois, a partir dessa coleção de artigos, ele vai buscar mais artigos, não é? E uhum, vai buscar nesta loja. Quando realmente entra a inteligência artificial, ele conseguir daqueles artigos encontrar outros semelhantes, ou que uhum. seja, não ser só a questão das citações e das referências, não é? Pois, mas o Mendeley não faz análise Pois não, pois não. não tem o chat para nós colocarmos as perguntas e é um bocado ao contrário. Nós, quando estamos a escrever os artigos, é que procuramos, ou seja, referimos o autor e ele então vai buscar a referência e põe-nos lá já a referência formatada. Não faz ao contrário, não é? E, portanto, dá-me a ideia que estas ferramentas é possível fazer o contrário. Eu Ou também seja, parece. fazer análise do conteúdo. Pronto, a questão é essa. Ok, João Paulo, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Acho que há aqui muita coisa que pensar. Agora falta-nos é tempo para explorar estas É coisas, não verdade, e é? também a mim, também a mim. Tenho as perguntas todas e ainda não tive tempo de as explorar como queria. Ok. Muito bem, obrigada, Carla. Boa Acho que tarde, estás sem peço som, desculpa. Carla. Ah, ok. Não, não, já tenho. É porque eu tenho que falar pelo meu telemóvel, porque o som do meu computador não sai. E já é há imenso tempo, só que para eu arranjar o computador tenho que ficar sem ele e não posso. João Paulo, quero-lhe agradecer imenso esta sua partilha, porque realmente fez aqui uma excelente síntese das várias potencialidades por tipologias, por pesquisa, por leitura, enfim. Acho que é muito bom para os nossos alunos que estão aqui a assistir e para nós investigadores também. Eu agora aqui, não é nenhuma pergunta, é mais na sequência desta intervenção da Ana Paula. Que aquilo que me parece é que a ferramenta, o PDF, chat PDF, faz a análise do artigo. Agora, daí a fazer a análise do artigo em si, se nós estivermos num estudo de investigação e quisermos analisar categorias, eu creio que temos mesmo que fazer, criar o esquema e depois fazer a parte, portanto, como é que eu ia dizer? Fazer a síntese, digamos assim. Mas efetivamente o chat PDF ajuda-nos a acelerar o processo de interpretação e compreensão do texto, sobretudo quando está em língua inglesa, quando não é uma língua, não é a nossa língua mãe, e para quem tem mais dificuldade poderá nos ajudar e facultar essa análise e essa leitura. Era só isto que eu queria dizer. E mais uma vez, obrigada. Carla, não sei se reparaste, mas pelo menos um dos programas dizia que fazia revisão sistemática de literatura. Literatura. Tem lá um Ou tutorial seja, de como é que há tu de se sabes escrever. como é exigente fazer uma revisão sistemática. Já agora, quer dizer, também não sabemos se é publicidade ou se é publicidade enganosa, ou seja, se faz mesmo revisão sistemática de literatura. Mas quando eu vi a revisão sistemática de literatura, pensei assim: bom, tenho que explorar isto, não é? Tenho que explorar isto, porque Eu, eu, realmente eu acho é que é interessante. muito como usar aquela ferramenta para fazer. Até que ponto é que ela Exato, está, eu de facto ainda exato. não consegui explorar devidamente. É. Mas eles têm lá um tutorial de como usar a ferramenta para o fazer. E Pois certamente que eu poderá vi bastante. isso. Agora tenho que se ler ao tutorial para ver até onde é Exato, que se exato. consegue chegar, não é? Sim, sim. Ok, mais uma vez, muito obrigada.
Esta foi uma das partes, pronto, que também me chamou mais a atenção e principalmente porque é muito útil aos nossos doutorandos. A fase inicial, como nós todos sabemos, a fase em que nós estamos ali a organizar o nosso problema de investigação, a ver o que há publicado sobre o nosso tema, é uma fase muito nebulosa, é uma fase muito difícil para organizar, clarificar as ideias, saber o que há. Nós temos sempre a sensação de que falta algo ou que estamos a deixar escapar algo. E ter aqui o apoio destas ferramentas para os nossos doutorandos, mas também para nós, quando estamos a elaborar um projeto que não é mais o doutoramento, mas é outro, acho que isto é fantástico. E quando vi o João Paulo a apresentar ali a ferramenta, o Litmap, se não estou em erro, Uhum. olha que maravilha, olha que grande apoio, que maravilha que nós temos aqui para os nossos doutorandos, principalmente. O João Paulo caiu. Não, Ah, não, não, aqui está. Não, Ok, muito bem. Já não vi não, aqui não é? nos Estava meus muito quieto, depois quadrinhos. parece que... Já não vi aqui nos meus quadrinhos. Então, obrigado, muito obrigada, João Paulo, mais uma vez. ah, e agora resta-nos explorar, ter tempo e explorar a ferramenta e aos nossos doutorandos principalmente, não é? Isaac. Só uma questão breve ao João Paulo, que é a seguinte. Esteve cá a dizer que ainda não há softwares próprios para poder escrutinar da melhor forma se um teste foi produzido pela via da inteligência artificial ou por meios humanos. Se porventura eu produzir um teste por esta via e perguntar ao aplicativo se ele já produziu esse teste, não será capaz de responder, por exemplo? Bem, há uma coisa interessante, há uma parte, uma tarefa interessante que algumas destas ferramentas fazem. Há uma, que agora sinceramente não me estou a lembrar qual é, que depois de nos ajudar a escrever, também tem integrado, mas isso também há outras que o fazem, verificação de plágio. Ou seja, nós podemos escrever o texto e depois podemos pedir também à ferramenta, agora diz-me lá se isto pode ser considerado plágio. E a ferramenta vai comparar com o que existe, não é? Portanto, isto entramos num domínio curioso, que é, nós podemos fazer, às tantas, e por isso é que isto levanta questões complicadas, não é? Nós podemos fazer um artigo que vamos pedindo à ferramenta para ela escrever. Podemos também fazer, usando ferramentas que pegam em texto de outros artigos e pedimos para parafrasear o texto. E podemos parafrasear uma vez, duas vezes, três vezes, até o texto aparentemente já estar muito diferente do original e só a mensagem é que é parecida. E depois no final disto tudo podemos usar também estas ferramentas para dizer, agora vê lá se isto é plágio. E ela pode nos dizer que não, porque o texto já está bastante diferente. E se ela diz que não, se calhar todas as outras também não vão detectar, provavelmente nada de especial, até porque o texto já foi muito alterado. Portanto, nós podemos de facto usar estas ferramentas para elas próprias nos dizerem se consideram que houve plágio ou não. Não é? Que é curioso, não é? E por isso é que as questões que isto levanta são quase infinitas, não é? Porque é de facto algo muito diferente e muito revolucionário. Aliás, o que se fala, já li mais que um artigo a falar que agora parece que as profissões que nós achávamos, as profissões que as pessoas levaram a vida toda a estudar, que andaram todo o tempo na escola, que foram para a universidade, e agora parece que as máquinas já fazem muitas dessas tarefas que a pessoa pensa que tinha que levar a vida toda a aprender. Agora há tarefas que as máquinas já fazem e são essas que a pessoa teve 14 anos, 20 anos de escolaridade para aprender a fazer aquilo. E isto levanta aqui, de facto, questões. E o problema é que isto está sempre a melhorar. Agora, de facto, volta e meia há erros caricatos, há coisas que ainda não faz, mas a verdade é que isto parece que está sempre a melhorar. E até onde é que isto vai parar e o que é que isto vai ameaçar e que consequências é que isto está a ter. Há aqui muito trabalho para a investigação, claramente, e para preocupação, provavelmente, também. E as Ok, questões, muito obrigado. as questões éticas todas que essas ferramentas levantam, não é? Que o desenvolvimento da inteligência artificial como um todo levantam. Há imensas questões, a começar por essa que temos discutido aqui, que é do plágio. Há imensas questões. E todos nós temos muitas preocupações com isso, obviamente, enquanto professores, enquanto orientadores, nós estamos a colaborar com a formação dos futuros orientadores, que são os nossos doutorandos que estão aqui e estão por todos os lados.
Enquanto essas questões todas são discutidas, eu penso que cabe a nós que estamos todos aqui com os nossos estudantes na nossa universidade, trabalhar com os nossos doutorandos, e eles e vocês por si próprio, o uso ético, tomar consciência do que é que eu estou a fazer, até que ponto este trabalho é meu, e quando eu utilizar essas ferramentas na investigação, mencionar no meu trabalho. Usar a nossa consciência, o nosso dever moral de dizer o que é que fizemos e não roubar assim ideias a ninguém, não plagiar ninguém. É utilizar com responsabilidade as ferramentas, tirar bom proveito delas. Eu sou do lado da corrente, penso que muitos de nós que estamos aqui somos do lado que achamos que essas ferramentas precisam ser utilizadas. Era um grande desperdício elas existirem e nós não as utilizarmos para melhorar o nosso trabalho. Por exemplo, na fase inicial, volto outra vez a repetir, na fase inicial do doutoramento, na fase inicial da investigação, fazer perguntas ao chat GPT ajuda-nos imenso. E não só do doutoramento, nós estamos, eu mesma já fiz isso, está a pensar numa ideia para um problema de investigação. Fazer perguntas, não para ter as respostas do chat GPT, como a verdade, nós já sabemos muito bem, não é por aí, mas para ter os insights iniciais, para ter um levantamento geral do que há, e para além do chat GPT, essas outras que conhecemos aqui hoje, penso que vão ajudar imenso nessa fase inicial. Em questão de, vamos pensar, metade de um dia ou um dia, nós conseguimos saber o que há escrito sobre um tema X. É espetacular, é espetacular. Quantos dias é que nós levamos a pesquisar no Google, que manda-nos para uma página, depois para outra, um artigo interessa, outro. Quanto tempo que a gente gasta nisto? E ter essas ferramentas que podem fazer esse filtro, claro que o olhar crítico é sempre o nosso. Este limite, pronto, esta linha, penso que não se cruza. Mas ter este tipo de apoio para o trabalho, vamos dizer assim, o trabalho mais cansativo, mais repetitivo, acho que não passa pela mente de ninguém desperdiçá-las ou deixá-las de usar. Eu só queria deixar uma nota que, no final de contas, nós temos que pensar que estas ferramentas são, de facto, ferramentas. Ou seja, temos que descobrir como as utilizar para fazer um melhor trabalho. O objetivo é termos novos resultados, termos contributos para a ciência, estamos a falar de investigação, ter contributos originais. E estas são ferramentas que nos vão ajudar, não é? E então são mais outras ferramentas. Claro que levantam outras questões complicadas, mas no final de contas são ferramentas que, utilizadas obviamente de forma honesta, também produzirão um melhor trabalho honesto, não é? Produzirão mais e melhor trabalho e de forma mais eficaz e mais eficiente. Portanto, vamos pensar que pelo lado positivo é como tudo, não é? As coisas podem ser usadas para o bem e para o mal. Aqui, para o bem, poderemos ser mais eficazes e mais eficientes se soubermos utilizar. Muito bem. Pergunto se ainda há mais alguma questão que queiram colocar. Bom, se não há, então, obrigada mais uma vez, João Paulo, em nome das minhas colegas e dos meus colegas. Muito obrigada pela sua experiência e principalmente pela gentileza de partilhar conosco aqui o seu tempo, que é algo tão precioso para todos nós. Muito, muito obrigada. Foi mesmo muito bom ouvi-lo e conversarmos aqui neste fim de tarde. Tenho certeza que o que ficou para todos nós aqui vai ser muito útil. Vai ser muito útil. E obrigada a todos pela participação e pelo interesse nessas nossas atividades. Carla quer dizer um até logo também? É reiterar os teus agradecimentos ao João Paulo por estar aqui. Realmente o tempo é muito precioso, não é? E estas ferramentas vêm realmente ajudar-nos a ganhar um pouco desse tempo e é isso. João Paulo, muito obrigada e é isto.
Muito obrigada pela Muito sua obrigado, partilha. ainda bem que foi útil. O objetivo era só esse, é que isto fosse serviço para alguma coisa para vocês, não é? Que Vai aprendesse servir e muito. alguma coisa mais. Obrigada.